capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não se resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como nosso Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Esse texto é maravilhoso, irmãos. Como todos os outros, mas como eu falei, alguns dos textos bíblicos, pelo menos a mim, os que o apóstolo Paulo, inspirado pelo nosso Senhor, escreveu, saltam aos olhos. A minha intenção aqui, como eu disse aos irmãos no início, é trazer reflexão acerca do que Deus tem para mim e para você, não acerca daquilo que eu entendo ser meu ou daquilo que eu imagino da Escritura, mas sim aquilo que a Escritura nos diz e nos trata. Amém? Poderíamos, sem dúvida, passar aqui noites e dias refletindo sobre esses versos, que são muito complexos e trazem muito conteúdo embutido em cada um deles. O que nós faremos aqui nessa noite, ou tentaremos fazer com a ajuda do Espírito Santo, é levantar 4 pontos importantes sobre o que a Escritura tem nos dito. Eu queria levantar com os irmãos 4 pontos sobre esse lindo texto, sobre esse rico texto que nós devemos aplicar em nossa vida. Amém? Eu queria reler com os irmãos os 2 primeiros versículos para que a gente possa entender. Diz assim os 2 primeiros: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos-nos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Irmãos, o primeiro ponto a ser levantado através desses 2 versículos nessa mensagem, que eu pude perceber, é que nós devemos ser fiéis ao Senhor. Nos fala sobre fidelidade ao nosso Senhor. A palavra nos diz, acabamos de ler, que nós devemos rejeitar tudo que é feito escondido, tudo que é vergonhoso. Nós não podemos e não devemos agir de má fé, muito menos falsificar a palavra de nosso Senhor. Esses versículos dizem isso, vocês podem perceber. Nós devemos nos comportar como verdadeiros cristãos que somos. E o Senhor nos chamou para nós sermos cristãos verdadeiros e legítimos e sermos luz. Onde há trevas, devemos ser luz, sermos sal.
Isso nos exorta a que o nosso comportamento, e não só o comportamento, mas também as nossas palavras, sejam palavras diferentes do que nós temos feito na nossa grande maioria. Nós devemos então nos comportar como cristãos, mostrando através de nosso comportamento, do nosso bom testemunho, a fidelidade ao nosso Senhor. Nós precisamos ser comprometidos com não fazer coisas vergonhosas que envergonhem o Evangelho. Nós devemos estar comprometidos em não falsificar a mensagem do Evangelho. Muitas vezes, infelizmente, de maneira geral, o que temos visto são pseudo-evangelho, né? Evangelhos falsificados, evangelhos que pregam somente parte do que deveria ser pregado. Nós sabemos, o Evangelho, se podemos resumir em algumas coisas, devemos resumir nas coisas que o nosso Senhor Jesus nos falou. O Evangelho é, se nos obrigarem a andar 1 milha, que andemos 2. Se nos baterem na face direita, que possamos dar também a esquerda. Se pedir a nossa capa, que possamos dar também a túnica. Esse é o Evangelho, é a renúncia, é viver para o Senhor e não para nós. Então, uma das coisas que esses 2 primeiros versículos nos exortam a fazer é viver o Evangelho de forma verdadeira. Entender que Deus abençoa, Ele abençoa, mas nós devemos viver como cristãos. O que muitas vezes nós temos feito é, de alguma maneira, vivermos de maneira dissoluta e moderna. Hoje em dia tudo é muito moderno. Essa palavra é até muito, faz muito sucesso, né? Você deve ser moderno, nós temos que ser modernos. Irmãos, nós devemos ser cristãos. Modernidade é outra coisa. Eu preciso ser cristão. E o cristão, ele não anda por vistas, ele anda pela palavra do Senhor. Então, que possamos ser cristãos. E a questão de ser moderno, a gente possa deixar um pouco de lado. E que, acima de tudo, nós possamos, através desses 2 versículos, nos dar base para isso, entender que devemos seguir e defender o verdadeiro Evangelho. Amém? Nós devemos seguir e defender o Evangelho e devemos nos comportar como o Evangelho nos exorta a comportar. É preciso, como eu disse, que tenhamos um bom testemunho. Certo teólogo disse que é necessário que preguemos o Evangelho, se necessário com palavras, ou seja, a sua atitude, como você tem se comportado na sua casa, no seu serviço, entre os seus amigos, também é uma forma de pregar o Evangelho. Que nós possamos vigiar quanto à nossa conduta, quanto às palavras que temos falado. Tem sido palavras de bênção ou tem sido palavras frívolas, que não edificam ninguém? Precisamos nos atentar para isso. Precisamos nos edificar como cristãos. E como fazer isso, irmãos? Se enchendo da palavra do Senhor, buscando o Senhor através de oração. Porque a Bíblia nos diz que a nossa boca vai vir a falar daquilo que nós enchermos o nosso coração. Então, uma forma de caminharmos dentro do Evangelho é buscarmos o nosso Senhor o tempo todo, para que a nossa boca e as nossas atitudes confessem que só o Senhor é Deus. Amém? Dentre muitas coisas que a palavra fala sobre atitudes e sobre como devemos nos comportar, lá em Efésios 6,14 diz assim, não precisa de abrir não, viu, irmãos, é só a citação. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Em Mateus 5,37 também diz, seja porém a tua palavra sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno. É nesse sentido, de como eu estou me comportando, o que tem saído da minha boca, quais são as minhas atitudes, qual é o testemunho que eu tenho dado. É importante que nós, como cristãos, estejamos cientes que fomos chamados para sermos um povo diferente. Infelizmente, de maneira geral falando, o que nós temos visto é que a igreja tem se misturado ao mundo. Nós já não conseguimos identificar com tanta facilidade os crentes. Muito quando identificamos pelo linguajar, o evangelicalês, e não pelas atitudes como deveria ser. Sabemos que os discípulos de Jesus foram intitulados cristãos por se parecerem com Cristo. A pergunta que eu faço a mim e aos irmãos é, nós temos nos parecido com Cristo? É uma reflexão que todos temos que fazer. São palavras pesadas, mas o Evangelho é isso, é essa renúncia. Amém? Queria ler com os irmãos o restante desse bloco, do 3 até o verso 6. Diz assim, mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto,
nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O apóstolo Paulo continua dizendo: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Pequena parada aqui para abrir um parêntese sobre esse versículo que é importante. Quando o apóstolo Paulo pregava, ele não dizia, olhem para mim, ele dizia, olhem para Cristo. E quem é o nosso exemplo supremo? O nosso Senhor Jesus Cristo. Então que possamos não olhar uns para os outros, caçando qualidades ou defeitos, não. O nosso exemplo supremo é Cristo, que possamos olhar para Cristo. Nós não servimos de comparação. O que se vê muitas vezes é dizer assim, eu vou para o céu, porque fulano ali rouba, mata, eu não faço essas coisas. Irmãos, o seu parâmetro não é o secular, a pessoa que está de fora, e nem o que está na igreja. O seu parâmetro é Cristo. Olhem para Cristo. É necessário que possamos olhar, assim como Paulo pregava e pediam para que não olhassem para ele, não olhem para mim, não olhem para quem está aqui à frente, olhem para Cristo, o nosso Senhor. Amém? Continuando a leitura. Verso 6. Porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Queridos, nesses últimos 4 versos que nós lemos, podemos aprender também que o homem de Deus, a mulher de Deus, o servo do Senhor, deve buscar ser luz. Ele deve buscar ser o carregador do Evangelho. Ele deve demonstrar ao Senhor fidelidade. Ele deve buscar sempre a verdade, sabedoria, entendimento e todos esses atributos ao qual o Senhor nos exorta a termos. Então, nós temos por obrigação, cada um de nós, que nos intitulamos cristãos, que nos dizemos cristãos, andar de maneira reta aos olhos do Senhor, com atitudes que não envergonhem o Evangelho. E também devemos, não só isso, mas também pregar o Evangelho. O Senhor disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele disse para todos nós, precisamos nos atentar para isso. Precisamos entender que as coisas estão acontecendo numa velocidade muito acelerada. E que nós, de alguma maneira, como cristãos, estamos deixando a desejar. Precisamos pregar o Evangelho. Você e eu fomos chamados a pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho. Que possamos ter essa consciência de que o Senhor não precisa de nós para que o Evangelho seja pregado. Mas o Senhor escolheu que através de nós o Evangelho fosse pregado. Pregue o Evangelho. Fale sobre o amor do Senhor. Fale sobre a transformação que Ele fez acontecer em sua vida. Que possamos, irmãos, levar a sério essa questão de ser cristão. Ser cristão de verdade, fazer diferença no seu meio, no seu trabalho, na sua família, com a sua esposa, com seus filhos. A pergunta que eu sempre me faço, e quando tenho a oportunidade de falar, sempre falo, é que nós, é uma pergunta simples, mas que nós devemos sempre nos fazer a seguinte pergunta: será como Cristo reagiria a determinada situação que estou vivendo? Qual seria a atitude de Cristo nesse momento? Eu estou fazendo o que Cristo faria? Porque ser cristão, queridos, demanda fazer como Cristo fazia. Que possamos pregar o Evangelho, assim como Cristo nos ordenou. Que a cada dia isso brote em nosso coração. Que sejamos fincados na verdade, que é a palavra do Senhor. Que possamos aprender do Senhor através da oração, da comunhão e da leitura. Para que possamos levar de fato o Evangelho verdadeiro. E não somente o Evangelho da prosperidade, mas o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos ser exortados pela palavra, não pelo que eu falo aqui, mas pela palavra. Amém? Vamos à leitura do segundo bloco. Vamos ler do 7 ao 12, por favor. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo.
Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Irmãos, a segunda lição que conseguimos refletir e retirar desse texto é que nós devemos nos render ao Senhor e que Ele seja o nosso amparo, o nosso auxílio, que possamos não depender de nossas forças, de nosso intelecto, de nossos pensamentos, da força dos nossos braços, não. Que possamos nos render ao Senhor e nos amparar no Senhor. O salmista vem a dizer que, ainda que pai e mãe nos abandonem, o Senhor será conosco. Nós temos esse amparo, e quando dizemos que cremos em Cristo Jesus, nosso Senhor, isso tem que vir junto, essa confiança tem que vir junto. Eu tenho que me entregar, me render ao meu Senhor. Como o texto nos mostra, e cada um de nós sabe disso na prática, muitas vezes nós ficamos aflitos, mas nós não ficamos desesperados. Nós ficamos em dúvidas, mas nunca ficamos atordoados com essas dúvidas. Temos muitos inimigos, de fato, nós temos alguns. O maior deles, a Bíblia nos diz que anda ao nosso derredor, bramando feito um leão, querendo nos tragar. Temos alguns, mas de fato, temos irmãos em Cristo que nos ajudam. Que possamos contar com o Senhor através da vida dos irmãos também. Que o Senhor use cada um de nós para que possamos nos amparar. A caminhada cristã é basicamente isso. Para o alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e nós, ombreados uns com os outros, balançamos, mas como o irmão está do meu lado, eu não caio, e os irmãos não caem. Que possamos caminhar todos juntos na direção de Cristo e em comunhão, como essa bela comunhão acontece hoje. Nós somos um povo privilegiado, nós temos uma igreja abençoada, nosso pastor nos conduz com sabedoria e comprometido com o Evangelho. Nós devemos, como irmãos, nos tratar com amor e em amor e caminharmos para o alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que a gente caminhe nesse sentido. Muitas vezes nós somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Nós somos edificados sobre a rocha, irmãos. Aquele que habita em nós é maior do que o que habita no mundo. Tenha fé no Senhor em sua mão soberana. Não entregue. Vão haver momentos de dificuldade, sim, eles virão. Muitos aqui estão vivendo esses momentos. Mas, como eu disse, nós estamos fincados sobre a rocha, a inabalável rocha, o nosso Senhor. Que possamos ter isso. Nós servimos aquele que era, que é e será eternamente, o detentor de todo o poder. É esse o Deus a quem você tem servido, e quem eu tenho servido também. Nos amparemos nele, esqueçamos as coisas pequenas que para trás ficam, e sigamos para o alvo, como Paulo diz, da eterna vocação de nosso Senhor. Que possamos caminhar, que nós possamos não depender, como eu disse no início, da força de nossos braços, mãos, ou intelecto, ou influências, não. Entregue-se ao Senhor. Ele é dono do ouro e da prata e de todas as coisas que existem. Tudo que foi criado por intermédio dele. As constelações, a sincronia de todo o universo, o macro-universo, o micro-universo, a complexidade do seu corpo e do meu, coisas incríveis. Ele criou. Ele é o detentor desse poder. Não há quem possa contra ele. Ele é a sentinela, ele é o vigia, ele é o guarda de Israel. Entregue-se ao Senhor, confia nele de verdade, porque a mensagem do Evangelho é essa, é de entrega, é de confiança, que possamos caminhar nesse sentido. Somos muitas vezes golpeados, mas nunca somos derrotados. Até cairemos, mas nos levantaremos, porque o Senhor é com você e comigo. Nós todos vivemos em algum momento, como eu disse, e eu creio alguns de nós estar vivendo um momento difícil hoje. Eu creio que por motivo de saúde, por motivo emocional, por motivo financeiro, alguns de nós estamos passando por tribulações aqui hoje. Eu creio, o mundo é assim. Entendam, irmãos, vocês e nós que estamos nesse momento, você serve a um Deus que é dono de todas as coisas. Não se renda a esse problema. Levanta de madrugada, ore ao Senhor, busque do Senhor, pois Ele responde, Ele ouve a oração dos seus. Creiamos nesse Deus que ouve orações, que possamos entender que o Senhor quer agir na minha e na sua vida. Depende dessa entrega, depende da nossa busca, precisamos nos atentar para isso.
Queria ler com os irmãos agora do 13 ao 15, por favor. Diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Terceiro ponto: pregue o Evangelho e com ações de graça. Pregue o Evangelho. O Senhor te chamou para pregar o Evangelho, e que seja com ações de graça. O que são ações de graça? Com agradecimento, com o coração aberto, com felicidade. Mas por que deveríamos ter tal felicidade? Irmãos, a bênção incomparável, a maior de todas as bênçãos, é a salvação da sua alma, e o Senhor te concedeu. A eternidade é muito tempo, nós sequer conseguimos mensurar quão grande é a eternidade. Nós vivemos aqui por volta de 70, 80, 100, vai, lá em cima. Passa rápido. E a eternidade é muito mais que 100. São muitas vezes 100, não dá nem para falar, é incalculável. Pregue o Evangelho com ações de graça. Pregue o Evangelho com satisfação. Saiba que você está levando a mensagem que o dono de todas as coisas e o Rei do universo te mandou. Muitas vezes nós ficamos lisonjeados quando alguém de um cargo melhor ou de um posto superior chega, bate em nossas costas e fala assim: me representa. A gente fica lisonjeado com isso. Irmãos, quem está te pedindo para que você possa representá-lo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Entenda, que possamos entender que o Senhor, através do Espírito Santo, ministre isso em nosso coração, que sejamos ousados na pregação da palavra, porque o Evangelho é ser ousado, não é desrespeitar a fé do outro, não, mas é ser ousado na pregação da palavra. Precisamos nos portar e nos colocar como cristãos que somos, né? O pastor sempre brinca aqui que tem muito crente que é 007, né? É tipo um agente secreto, ninguém sabe que ele é crente, né? Por quê? Porque ele não fala sobre o Evangelho, porque ele não prega a palavra. Que possamos pregar a palavra com ações de graça. As Escrituras, como nós vemos, diz: eu criei, por isso falei. Assim também nós cremos, por isso temos que falar também. Vocês creem? Amém? Amém. Temos que falar. Fale do Evangelho. Fale para sua esposa que ainda não se converteu. Fale para o seu irmão que ainda não se converteu. Para os colegas de serviço. Fale. Deus não te incumbiu e não te deu a obrigação de converter as pessoas. Não. O que Ele te deu como obrigação é para que você fale do Evangelho. A conversão é com o Espírito Santo. Então Ele não falou assim: ó, convença as pessoas de que eu sou Deus. Não. Ele não falou isso. Ele falou assim: ó, pregue o Evangelho. Leve as boas novas de salvação. Leve o amor de Deus, a justiça de nosso Senhor. O resto é com o Senhor. Não se preocupe com isso. Amém? Sabemos que Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. E a mensagem nos diz que Ele nos ressuscitará também. Amém? E isso é maravilhoso. O Senhor nos ressuscitará. Preguemos o Evangelho seguido de ação de graças. O Senhor já nos concedeu a maior bênção. O terceiro ponto é esse: preguem o Evangelho com ações de graça, com felicidade no seu coração. Porte-se como cristão. A gente pega os discípulos de Jesus, os 12, eles não se envergonhavam do Evangelho. Não, pelo contrário, eles morreram pelo Evangelho. Eles iam de casa em casa pregar o Evangelho. Eles sofriam ameaças e ainda assim continuavam pregando o Evangelho, porque eram cristãos. Nós, como cristãos, temos a obrigação de pregar o Evangelho. Nós ainda vivemos num país que se diz laico, então temos essa facilidade de poder pregar o Evangelho sem barreiras. O que nós fazemos? Nós cruzamos os braços e deixamos as coisas acontecerem? Não podemos. Nós somos a igreja do Senhor, a noiva dele. Preguemos o Evangelho, irmãos. Mateus 10:7 diz assim, rapidamente: por onde forem, pregue esta mensagem.
o reino dos céus está próximo. Em Atos 8,4 diz: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Em 2 Timóteo 4,2 diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Prega o evangelho. Toda a Bíblia te exorta a pregar o evangelho. Possamos pregar, falar do amor de nosso Senhor. Quarto ponto. O quarto ponto vem nos dizer e nos dá a entender, e isso é maravilhoso, que nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos aqui como peregrinos em terra estranha. Essa é a ideia. Certo teólogo disse que nós não vivemos uma experiência material. Nós não vivemos uma experiência espiritual em um corpo material. Ao contrário, nós vivemos uma experiência material, mas nós somos espíritos. É temporário, é passageiro. Por mais que sejam as aflições, e como eu disse, elas virão, vai passar. A sua vida vai passar. A minha vida vai passar. Posso dizer que, contando com as crianças, dentro de 100 anos, talvez com uma ou duas exceções, alguém estará aqui. E 100 anos é assim. Passa. Que a gente possa entender que nós não pertencemos aqui. Vamos à leitura do verso 16 ao 18. Diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Irmãos, nós, cristãos, firmados na rocha, nunca podemos ficar desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito, a palavra diz, se renova de dia a dia. Ele se renova, o Senhor nos renova. Como o texto diz, a nossa pequena e momentânea aflição produzirá para cada um de nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Irmãos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, nos diz que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória. O apóstolo Paulo, quando teve a visão dos céus, subiu ao terceiro céu, diz assim na palavra, ele tenta descrever o que ele enxerga ali, para que de alguma maneira a gente pudesse ver e ficar deslumbrado. As palavras que ele usa nessa descrição é que as coisas que ele ali viu são inefáveis, são indescritíveis. Em outra passagem ele diz que olhos nunca viram, ouvidos não ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem guardado para os seus. Imagina tudo de bom que você consegue imaginar. Não é nada disso, é muito mais. Porque a palavra diz que nós nunca sequer imaginamos, nunca penetrou no nosso coração. O quão bom será isso? Que maravilhoso será esse momento? Que possamos pensar na eternidade. Vivemos aqui, mas devemos pensar na eternidade. Muitas vezes nós não prestamos atenção nas coisas que não se veem. E o texto nos exorta a ficarmos atentos nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem, como o texto diz, são transitórias, são temporais. Salomão, se eu não me engano, diz que a nossa própria vida é como uma neblina, que pela manhã ela acontece e logo se dissipa. É temporal, é transitório. As coisas que o Senhor tem te oferecido para que você possa servi-lo de maneira verdadeira são eternas e incomparáveis. Sirvamos ao nosso Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. O que não pode ser visto dura para sempre. É o que a palavra nos diz. É tão maravilhoso o Evangelho, um detalhe legal esse aqui, de que as coisas duram para sempre. E Jesus veio a esse mundo, morreu por nós, foi um sacrifício por nós e ressuscitou. E toda vez que Jesus predizia a morte dele, vocês podem reparar depois na Escritura, ele predizia também a sua ressurreição. A morte de Jesus
nunca veio separado de sua ressurreição, porque Ele é a própria vida, e Ele te concede vida nele. Que possamos ter esse pensamento, irmãos, de que dentro em breve, se o Senhor não voltar, nós partiremos, e nós moraremos com Ele, o Rei da Glória. Nós não somos dignos, você não é e eu não sou, mas nós moraremos com Ele. E lá a palavra diz que as ruas são de ouros e de cristais, e que não há choro e nem ranger de dentes, e que tudo que há de pleno lá está, pois lá está o nosso Senhor, lá está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esse deve ser o nosso pensamento, irmãos, possamos ter isso em mente. O apóstolo, nesses últimos versos, nos ensina um pouco sobre a dimensão da eternidade. Eu queria pegar 3 detalhezinhos desses últimos 3 versos que eu acho relevante. Queria ler de novo com os irmãos o 16. Diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Irmãos, a constatação de que temos um corpo fraco e frágil, ela é patente aos olhos, mas o nosso espírito não. O nosso espírito se renova, o nosso espírito não envelhece, não há limites. Então, esse ponto é importante, e entendermos que o nosso corpo sofrerá alguns danos. O tempo, de alguma maneira, vai esculpir o seu rosto com algumas rugas, de fato. As suas pernas e as minhas ficarão bambas, os joelhos trêmulos, isso acontecerá. O seu corpo é fraco, assim como o meu. Cada fio de cabelo que brota na minha e na sua cabeça é como que a morte te chamando para um duelo. Isso acontece. Esse é o natural. O nosso homem exterior, como diz a palavra, se corrompe. Pelo tempo ele se corrompe. Ele se desgasta através do tempo. Mas o nosso homem interior não. O nosso espírito renova-se de dia em dia, sendo transformados, a palavra diz, de glória em glória à imagem de Cristo. Nós estamos, irmãos, sendo transformados à imagem de Cristo. Pastor Vinícius usa uma frasezinha que é simples, mas eu gosto. Porque nós passamos por alguns momentos difíceis, todos nós, e a gente nunca quer um momento difícil. Mas um momento difícil é importante para a nossa vida. Ele usa a seguinte frase, que todo mundo quer ser diamante, mas ninguém quer ser lapidado. Para ser diamante, o processo do diamante, fazendo essa analogia, nessa comparação, o diamante vai ao fogo, ele vai à água, ele é entalhado, ele é trabalhado. Assim também é conosco. Nós somos trabalhados. A palavra do Senhor vem nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra não diz que todas as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra diz que todas as coisas. As coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E as coisas más, muitas delas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em que sentido que coopera? No sentido que trabalha o seu caráter, no sentido que diminui o seu orgulho, no sentido que controla a sua inveja. Nesse sentido, somos trabalhados para que, como eu disse, possamos ser transformados à imagem da glória de Cristo. Há um ponto de vista físico e há o ponto de vista espiritual, como eu disse. No ponto de vista físico, a vida é tenso. Por quê? Nós começamos bem e começamos a fazer uma descida. A partir do momento que nascemos, começamos a caminhar para a morte, de fato, todos nós. Então, do ponto de vista físico, é muito tenso, que nós começamos a morrer a partir do dia em que nascemos. Do ponto de vista espiritual, é o contrário. Nós começamos a caminhada sem o nosso Senhor, porque é assim que acontece, e a partir dos momentos em que vamos vivendo, o Senhor se revela a nós e nós nos aproximamos dele. Então, irmãos, que a morte não seja para nós um medo, um temor gigantesco. Não, de alguma maneira, ela me aproxima e te aproxima do Senhor. Possamos entender isso. Pesado, difícil, mas é verdadeiro. Espiritualmente falando, quanto mais nos aproximamos da morte, melhor para todos nós. Por isso que Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que tenhamos esse sentimento que o apóstolo Paulo teve, essa inspiração que o apóstolo teve, amém? Queria ler de novo com os irmãos o verso 17, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. De fato,
Temos um presente doloroso, como nós dissemos, mas nós temos um futuro glorioso. O nosso futuro é glorioso. O presente pode até ser difícil e doloroso, na maioria das vezes é, mas o nosso futuro é diferente, irmãos. Aqui na terra, os nossos olhos muitas vezes ficam empapuçados de lágrimas. Todos nós já vivemos algum momento assim. O nosso corpo geme por muitas dores, como nós já falamos. Isso acontece com todos nós. Enfrentamos ondas encapeladas, rios caudalosos, fornalhas ardentes. Há momentos difíceis, isso é da vida. Vai acontecer com você. Infelizmente, vamos viver essas coisas. Choramos, sangramos, sofremos. Porém, como o apóstolo diz, a glória que há de ser revelada em nós ultrapassa muito as nossas leves e momentâneas tribulações. Como eu disse, o presente é doloroso, mas o futuro é glorioso. Por isso que compensa, irmãos, todas as coisas. Inclusive, a Bíblia nos diz que, se necessário contrariar pai, mãe, irmão, contraria. Porque, na verdade, você é do Senhor. O Senhor até te empresta os seus parentes, os seus entes queridos, mas você pertence a Ele. Você é dele. E a única coisa que você tem de verdade mesmo é o Senhor. Porque a Bíblia também nos diz que no céu não se dão em casamento, ou seja, não existe esse vínculo lá. Nós seremos todos irmãos lá. Mas o que nós temos de fato mesmo, nem nossos filhos nós temos. Porque se o Senhor não tiver misericórdia, Ele pode levá-los. O que nós temos é o Senhor. Nós só temos o Senhor. Que a gente possa crescer com esse pensamento. Nosso destino, sem dúvida, como eu falei, é um corpo caquético aqui na terra, mas um corpo glorioso no céu. Sem dúvida, nós devemos viver na dimensão da eternidade. O nosso pensamento não pode ser viver aqui como se vivêssemos em um parque de diversão, de maneira nenhuma. Não, não. A nossa vida aqui tem que ser para a honra e glória daquele que nos criou. É para isso que você foi feito e eu fui feito e nós fomos feitos. Eu, durante um tempo, logo quando eu converti, eu fazia essa pergunta ao Senhor. Eu falei, Senhor, não entendo. Nasce um monte de gente, morre um tanto de gente. Que princípio que tem isso? Qual é o fundamento? Qual é o propósito? Porque Deus não faz nada sem propósito, irmãos. Qual é o propósito? E aos poucos, o Senhor foi me dando tranquilidade nessa resposta que hoje eu tenho. De que você e eu fomos criados com um propósito. Glorificar o nome daquele que te criou. Se você não tem feito isso, irmã e irmão, a sua vida é vã. A minha vida é vã se eu não faço isso. Não tem fundamento, não tem porquê. Não existe propósito que não esse. Esse é o propósito. Cumpra o propósito. Glorifique a Deus com a sua vida, com as suas atitudes, com o seu falar, com o seu proceder, com o que você assiste, com atitude para com seus irmãos. Glorifique a Deus, foi para isso que você foi criado. Como eu falei, se você tem vivido espiritualmente num parque de diversão, eu sinto te falar, a sua vida é vã. Viva para o Senhor, Ele te criou, Ele te fez, amém? Verso 18. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Há coisas visíveis que são temporais, o texto nos diz isso. Mas também há coisas invisíveis que são eternas. Irmãos, o céu é o nosso lar e a nossa pátria. É para lá que nós vamos. O Senhor está no céu. Muitos dos nossos irmãos já foram e estão lá no céu. Nós fomos remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. E nós iremos para o céu. Estamos a caminho do céu, eu e você. Estamos caminhando para o céu. E nós iremos para lá. Lá é que está o nosso tesouro, não aqui. Essas posses que nós temos aqui, nada valem. É um ditado popular, simples, mas de uma verdade assim absoluta. Caixão não tem gaveta, não leva. O nosso tesouro não é aqui. O nosso tesouro é com o nosso Senhor, é lá no céu, não é para cá. Lá é que está a nossa herança. É lá que as coisas vão acontecer. As coisas que se veem, irmãos, essas, cadeiras, púlpito, casa, carro, aliança, tudo é temporal. As que não se veem são eternas. Vivamos com o pensamento na eternidade. Afinal, como eu disse, nós não pertencemos a esse mundo, nós não somos daqui.
e em breve o seu Senhor e o meu Senhor te buscará, porque nós não pertencemos aqui. Nós, como cristãos, devemos pensar mais nisso, parar de pensar no agora e começar a pensar no mais tarde, na eternidade, nesse tempo que há de vir. É necessário que tenhamos o nosso coração nas coisas do Senhor. Devemos viver na dimensão da eternidade, com os pés na terra, mas com o coração no céu. Os nossos pés estão fincados aqui, e nós aqui estamos, de fato. Mas é necessário que o seu coração não esteja aqui. Irmãos, que o seu coração não esteja em primeiro lugar nos seus filhos, nem na sua esposa, nem no seu irmão, pai e mãe, não. O primeiro mandamento do Senhor nos diz isso. Nós temos que amar ao nosso Senhor acima de todas as coisas. Não é acima de algumas coisas, não. É acima de todas as coisas. O convite feito é para nos entregarmos completamente. É em partes? Não, é completamente. O Evangelho nos diz, como eu disse no início, que devemos, se necessário for, dar a outra face, para que possam bater. Que se necessário for, andarmos uma milha a mais do que nos pedirem. Esse é o Evangelho puro, simples e verdadeiro. Tudo que não tem esse princípio não pertence ao Evangelho. É duro, é difícil, mas é verdadeiro. Que possamos ter esse pensamento. Queria ler com os irmãos aqui, é o trecho de um livro de Agostinho de Hipona, é bem curtinho, só para a gente finalizar a reflexão. Diz assim: esta cidade é eterna, ninguém nela nasce, porque ninguém nela morre. Nela é verdadeira e plena a felicidade, que não é uma deusa, mas um dom de Deus. Dela recebemos o penhor da fé para todo o tempo durante o qual peregrinando, suspiramos pela beleza. Nela o sol já não se levanta para os bons e para os maus. O sol da justiça apenas protege os bons. Nela não haverá mais esforços para enriquecer o erário público às custas das fortunas privadas, porque o tesouro comum será a verdade. Glória a Deus. Irmãos, não pertencemos aqui. Você pertence ao Senhor e nós não somos desse mundo. Vivamos com os pés fincados na terra, como dissemos, mas que o nosso coração esteja no céu. Que as coisas possam não nos controlar, antes que nós possamos possuir, não as coisas nos possuírem, e que o nosso coração seja de nosso Senhor. Que a cada dia esse pensamento, essa reflexão brote no meu coração e de vocês. A gente poderia, como eu falei no início, passar a noite falando sobre esse texto, porque esse texto é riquíssimo. A palavra de nosso Senhor é inesgotável. Nós não conseguiríamos. Mas a mensagem que eu tinha para os irmãos, e também para mim, me tratou durante o preparo dessa mensagem, é que nós devemos viver na dimensão da eternidade, e não daqui desse tempo rápido e pequeno, podemos dizer assim. Amém? Glória a Deus. Eu queria chamar o Ravani. Glória a Deus. Queria fazer uma oração para finalizar. Irmãos, eu queria fazer uma oração com os irmãos. Podem ficar de pé um segundo, por favor? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. O Senhor é digno de toda honra, glória e louvor. Só o Senhor o é, ó Pai. Deus, ouvimos aqui a Tua palavra, ó Pai. Ouvimos aqui versículos do Teu Evangelho, ó Pai. Senhor, nós te pertencemos e declaramos que somos seus. Dê-nos entendimento sobre a Tua palavra, ó Pai. Fortifica a nossa fé, ó Pai. Dê a nós, a cada um de nós, ó Pai, um desapego a esse mundo, ó Pai. O Senhor nos ensinou e sabemos hoje, somos peregrinos em terra estranha. Devemos viver como cristãos, que sabe que a sua recompensa está no céu. O que o Senhor tem para nós, ó Pai, é imensurável, é inigualável, é inatingível, é grande demais para nós, não podemos sequer pensar. E nós, ó Pai, ansiamos pela Tua vinda, Senhor. Vem, meu Senhor, nós te aguardamos, ó Pai, ansiosamente. Se não, ó Pai, nós iremos morar com o Senhor dentro em breve, ó Pai. E nós declaramos, ó Pai, que não há outro Deus além de Ti, ó Pai, e que a Ti, Senhor, pertencem todas as coisas, ó Pai. Nós nos entregamos, que a nossa vida, a vida de cada irmão, seja para a honra e glória do Teu nome, ó Senhor. Que nós possamos crescer em graça e em conhecimento, ó Pai. Abençoa a cada irmão, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus.
Amém. Nós já estamos encerrando nosso culto, mas antes eu queria uma passagem de Lucas aqui, queria ler. Lucas, capítulo 4, versículo 38. O pessoal do louvor já pode ir ajeitando. E ele, levantando-se da sinagoga, entrou na casa de Simão, e a mãe da esposa de Simão estava acometida por uma febre alta, e eles pediram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E levantando-se imediatamente, ela o serviu. Ora, quando o sol estava se pondo, trouxeram-lhes todos que estavam enfermos com diversas doenças, e eles, impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, porque eles sabiam que ele era o Cristo. Você pode dizer amém por isso? Deixa eu te falar, você vai vir aqui na frente, com passos de fé, nós vamos orar por você, e declarar que esse mesmo Deus, que agiu no Velho Testamento, no Novo Testamento aqui hoje, e vai agir sobre a sua vida, Ele vai abrir portas para você, Ele vai tocar nas feridas, amém? Amém, igreja? Você pode vir para cá, eu quero chamar os diáconos, nós vamos orar por você, declarar que as bênçãos do Senhor vai te alcançar nessa noite. Venha com fé, só venha se tiver fé para isso, amém? Eu quero chamar os diáconos. Rodrigo, chamar os diáconos. Glória a Deus. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de transformação do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, Tu és real. Pode começar a manifestar no seu lugar. Começa a adorar esse Deus. Começa a orar. Quem ora em espírito, começa a orar. Puxa mais o Senhor. Espírito Santo de Deus. Você é bem-vindo aqui. Busca mais o Senhor. A casa é sua, pode entrar. Sim, Espírito Santo de Deus. Esvazio de mim. Irmão Agnaldo. Irmão Agnaldo. Sopra teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Se quebrando no seu lugar. Nós queremos derrama seu coração no altar. ouvir. Pede o Espírito Santo para renovar o seu vaso, para transbordar. Nós queremos te ouvir. Sim, Espírito Santo de Deus. Nós queremos conhecer mais o Senhor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa Glória é a Deus. sua casa, Senhor, meu nós Deus e Pai, deixamos ela em nome pra de Jesus, você, Senhor, derrama a Tua graça sobre o Teu povo. Senhor, derrama a Tua graça sobre a Tua igreja, ó Deus. Ei, Senhor, corações nesta noite, Senhor, quebrados diante da Tua presença. Nós entendemos, ó Deus, a Tua mensagem, a Tua palavra, e ela vem de encontro ao nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor, nós sabemos que o Senhor trabalha a todo tempo, que o Senhor opera a todo tempo. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, porque sobre as pisaduras do Senhor nós somos curados, nós somos sarados, ó Deus. Nós lançamos sobre o Senhor todos os nossos anseios, todas as nossas preocupações, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, levanta-te, ó Deus, nesta noite, homens fervorosos, mulheres fervorosas no Espírito Santo, ó Deus, porque nós entendemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor, porque fomos nós, Senhor, o teu povo eleito, porque o Senhor é quem escolheu a nós,
não a nós, a Ti, Senhor. Por isso, ó Deus, abençoa e derrama da Tua Shekinah. Derrama, ó Deus, da Tua glória, Senhor. Perdoa-nos a nós, Senhor, os nossos pecados, os nossos delitos, as nossas falhas, Senhor, que porventura nós cometemos, Senhor, em palavras, gestos, em atitudes, Senhor, nesse dia de hoje, Senhor. Nós pecamos contra Ti, Senhor. Nos ensina, nos ajuda, Senhor, a pensar na eternidade, a pensar no céu, em o nome de Jesus, Senhor. Nos ajuda a seguir avante ao alvo, que é Cristo Jesus. Por isso, Deus, restaura a Tua igreja. Levanta-te, ó Deus, o Teu povo, em nome de Jesus. Que o Teu nome seja glorificado e exaltado nesta noite. Jesus Cristo, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus a cuja nós estamos alicerçados. A nossa fé está alicerçada na rocha, que é Cristo Jesus. Por isso a palavra diz para você nesta noite: esforça-te, tem bom ânimo, não te pasme, não te assombre, não te espante, porque eu, seu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Essa palavra veio a Josué no momento difícil da sua vida, para que ele se esforçasse, para que ele tenha bom ânimo. Por isso agora, igreja, tenha bom ânimo, esforça-te, em o nome de Jesus. Levanta-te, ó igreja, como uma igreja corajosa, como uma igreja destemida na palavra do Senhor, porque o Senhor tem promessa na sua vida. Aleluia. Santo, santo é o Teu nome. Em Teus braços é o meu. O Espírito Santo do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Espírito Santo de Deus, manifesta nesse lugar agora, Senhor. Aumenta o Teu fogo, Pai. Nós declaramos, Pai, nós queremos que o Senhor manifeste nesse lugar, Jesus. Aumenta o Teu fogo, Pai. Aumenta, Jesus. Oh! Liberta cativos, Pai. Pessoas estão viciadas, Pai. Pessoas querem ser libertas, Pai. Nós expulsamos todo espírito maligno agora, em nome santo de Jesus. Manifesta, Espírito Santo. Enche, transborda. Oh! Aumenta, Senhor, o fogo. Aumenta o Teu fogo. Queima nossos corações, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha alcançar cada um aqui na frente e venha corresponder ao sonho, os desejos, abrir portas. Nós declaramos em nome santo de Jesus. Oh, Espírito Santo, aqui é a casa do Senhor, aqui é Betel. Manifesta, Senhor, aumenta o Teu fogo. Oh, você pode buscar mais o Senhor. Busca mais, vamos, não esteja satisfeito. Santo, santo, santo é Teu nome, Jesus. Orem um pelos outros aí, dá as mãos, orem um pelos outros, orem um pelos outros, dá as mãos, manifesta. Espírito Santo de Deus, Tu és real. Nós queremos buscar mais, Senhor. Toca cada um aqui, Senhor. Nós não aceitamos não ser alcançados pelo Senhor. Nós queremos ter um encontro real contigo, Pai. Quebra a cadeia, quebra vícios, Pai. Nós declaramos agora, Senhor, que o Senhor vai alcançar cada um aqui, Pai. Cada família aqui, Jesus. Pessoas vão render ao Senhor. Oh! Isso aqui é real, irmãos. O Espírito Santo manifesta. Os obreiros, vai orando aí. Vai impondo as mãos. Vai manifestando. Tu és real, Jesus. Tu és real, Espírito Santo. Nós não aceitamos outro além de Ti aqui, Pai. Toda glória e toda honra seja no Senhor. Satanás não tem pressão aqui. Satanás é repreendido na Tua casa, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, responde o coração do Teu povo. Aumenta o Teu fogo. Santo, santo.
nossos corações, Senhor. Nós queremos a resposta do Senhor. Manifesta aqui, Jesus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Nós não queremos sair daqui sem ser tocado pelo Senhor. Nós queremos ter um toque profundo do Senhor. O nosso coração é morada do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Faça morada, Senhor. Nós não aceitamos sair com um coração aqui duro, um coração frio, um coração que não acredita mais nos milagres do Senhor. Nós queremos, Pai, sentir a manifestação do Espírito Santo. Nós queremos que o Senhor manifeste no seu povo. Passeie entre nós. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui, Pai. Aqui é a Tua casa. Manifesta na Tua casa, Senhor. Fica à vontade. Aumenta a sua oração, meu querido. Aumenta a sua oração. Busca mais o Senhor. Busca mais. Pede a resposta. Busca mais o Senhor. Santo, 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 Santo. Que o Senhor cresça e nós diminuamos, Senhor. Que o Senhor cresça, Pai. E que a gente sempre diminua. Que seja pelo Senhor e para o Senhor. Toda manifestação aqui, Pai. Toda honra e toda glória para o Senhor, Pai. Nós não aceitamos aqui, Pai, nenhuma honra para homem, nenhuma honra para louvor. É para o Senhor, Jesus. É para o Senhor. Começa a orar em espírito. Busca mais. Vai mais profundo. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Pelas suas pisaduras somos sarados. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Entra aqui, Rei da Glória. Manifesta nesse lugar. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus. Abre porta, Senhor. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Quem é o Rei? Abre porta, Jesus. Jesus, essas pessoas vêm aqui na frente, Pai, fazer um pedido para o Senhor. Dê um passo de fé até aqui na frente, Pai. Ouça a oração dessas pessoas, Jesus, que estão sedentas por Ti, Pai, que quer a resposta vinda do céu. Ouve a resposta, Senhor. Ouve a resposta do Teu povo, do Teu povo que te clama, do Teu povo que clama mais o Senhor. Ouve os nossos corações, Senhor. Sara feridas, corações angustiados. Sara, Jesus. Santo, 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 Santo. Você pode buscar mais o Senhor. Busca mais, vamos orar, vamos. Nunca é demais, oração nunca é demais. Aqui, Jesus. Vem, Espírito
Santo! Tu és real, tu és tremendo. Satanás não tem poder aqui. Nós rendemos a Ti, Jesus. Nós declaramos que somente Tu és digno de toda a honra. Que os anjos vêm, que os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm, nos fazem cantar santo. O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm, nos fazem cantar santo. Tu és o autor de tudo, Senhor. Nós queremos te encontrar, Jesus. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. O que é que os anjos têm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos têm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos têm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos têm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos têm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos têm, que os fazem cantar santo? Levante a mão assim pro alto. Senhor, nós queremos derramar pelo Teu povo a Tua bênção, Senhor. Senhor, não sei o desejo do coração de cada um, mas eu creio num Deus Todo-Poderoso que responde. Responde às nossas orações, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, com o coração quebrantado, contrito na Tua presença, Pai, buscando mais do Senhor. Responde às nossas orações, Senhor. É o que nós pedimos, em o nome santo de Jesus. Quem crê que o Senhor já declarou, já fez a obra, dá uma salva de palmas para Jesus. Uou! Cadeias foram quebradas, pessoas foram curadas aqui hoje. A manifestação do Espírito Santo é real e ela existe. Amém? Você pode voltar para o seu lugar. Glória a Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado pelo Teu manifestar aqui nessa noite. Muito obrigado pelo Senhor ter vindo aqui, Pai, ter feito parte dessa festa. Santo, santo, santo. Amém? Escute algo. Repita assim comigo, ó. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela Tua presença
que foi real nesse lugar. Nós queremos continuar nesse mesmo espírito. Nós queremos continuar nesse mesmo espírito. Muito obrigado pelo Senhor ter guardado a minha casa e a minha vida. Já te agradeço, Senhor, pelo dia de amanhã, porque eu sei que o Senhor estará comigo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Meu querido, tenha uma noite abençoada em o nome santo de Jesus. Que essa mesma presença que está aqui acontecendo aqui esteja na tua casa também, no teu trabalho amanhã, na sua semana. Vá em paz. Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus. Uou!